Well, I asked some questions that I don't think have been answered yet, like if it was legalized, then would companies grow up, big companies, to market products of cocaine and amphetamine and heroin and all kinds of other LSD, all kinds of other mood and mind-altering drugs, and would they be able to do research and development and sell them in many different forms in supermarkets or in drugstores or in new kinds of outlets and so forth? And we might be talking about a multi-billion-dollar industry. Or do people imagine that it wouldn't be that way, that only the government would market these products? And what kind of a marketer would the government be? So I write in my article, well, what happened when the government took over gambling and lotteries? Were they careful? Were they restrained? Did they make sure that people didn't spend too much money? Well, not really. They ran the lottery just the way the underground would run the lottery. Buy as much as you can, spend your money, you might win, so forth and so on. They become addicted to the revenues of the lottery systems. No Brasil, cresceu o uso de drogas ilícitas. É a conclusão de uma pesquisa ampla feita pelo CEBRID, Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, em 108 cidades brasileiras. Quase 1 em cada 4 brasileiros já teve contato com drogas e alimentou de alguma forma o tráfico de entorpecentes que destrói vidas e toma conta de partes das nossas metrópoles. Os legisladores brasileiros já perceberam que não vale a pena punir com prisão o usuário, nem haveria cadeia para tantos. A Lei Antidrogas de 2006 pune o usuário com prestação de serviços à comunidade, impõe medidas educativas e permite a aplicação de multas. Não prevê prisão. Na vida real, a polícia tende a ignorar a distinção que a lei faz entre traficantes e usuários. E até manifestações pela liberação da maconha, um direito democrático de manifestação, podem ser proibidas ou reprimidas. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso entrou na briga por formas mais modernas de combate ao tráfico. Fernando Henrique defende a liberação do consumo da maconha, o fim de qualquer tipo de pena para o uso dessa droga, mesmo a prestação de serviço à comunidade. Era muito bom que isso fosse uma atitude global, por isso nós estamos discutindo em Viena, no fórum adequado das Nações Unidas. Porque se um país libera, o outro não, você sempre tem o risco de ter uma corrida para o país que liberou, né? Então, nós estamos propondo uma mudança que nós chamamos de paradigma. Ao invés de concentrar todos os esforços no usuário, prendê-lo, não sei o quê, concentrar os esforços na redução do consumo e no combate ao crime organizado. Como se fez com o cigarro. Reduziu bastante o consumo de cigarro porque houve campanhas organizadas nesse sentido. Qual é a opinião que o senhor tem sobre a guerra contra as drogas? Perdida. Eu acho que a guerra, esse que é o lema até agora, a guerra contra as drogas, está sendo perdida. Veja, eu fiquei muito impressionado na Colômbia. Estive lá na Colômbia, o presidente da Colômbia é um homem Uribe, é um tipo determinado e faz o que pode. A Colômbia tem leis muito assim, drásticas, até mesmo de retirar as propriedades das pessoas que são acusadas de tráfico de drogas. Tem muito parlamentar colombiano na cadeia em função de ter tido vinculação, ter recebido dinheiro na campanha, etc, etc. Estão lutando bem. Muito bem, qual é o resultado? A área cultivada diminui muito pouco, e quando diminui, eles inventam uma espécie que resista mais, aumenta a produtividade. Quer dizer, não está havendo vitória na guerra contra as drogas. Até está havendo vitória na guerra contra a guerrilha, mas não está tendo tanto no que diz respeito. Por quê? Porque o preço é muito alto. Entre o preço de produção e o preço de consumo nos Estados Unidos ou na Europa, é um lucro brutal. No México, foram presos submarino transportando drogas. Eles fizeram submarinos, pequenos especialmente para transportar droga. No México, então, é pior.
Por quê? Porque a violência é maior, eles estão por uma fase que a Colômbia já passou por ela, e a Colômbia se preparou para enfrentar. O México está passando com dificuldade, porque tem uma fronteira com os Estados Unidos. Então, o ano passado foram mortas 8.000 pessoas, não só por causa não só pela polícia, são a luta, guerra entre gangues para controlar o território, né? Bom, só que na fronteira entre o México e os Estados Unidos, tem, o que me disseram lá, 12.000 lojas de vender armas nos Estados Unidos. Então, por quê? Porque lá os Estados Unidos têm essa ideia também de liberal, quer dizer, cada indivíduo é responsável, tem que ter sua arma e tal. O que acontece? Eles vendem armas para os mexicanos, que vão depois fazer o tráfico. Então, os americanos reclamam que está havendo contrabando e dão as armas para os contrabandistas. Tem que acabar com essa hipocrisia. O que o senhor acha da posição da revista Economist de liberar totalmente o comércio, a produção, o consumo de todas as drogas, inclusive as mais pesadas? Bom, isso é a posição tradicional do Economist, porque eles são rigorosamente liberais. A responsabilidade é individual, o indivíduo é livre, faz sua escolha e paga o preço da sua escolha, inclusive arrebentando sua própria saúde. Na prática é complicado, né? Porque ninguém sabe realmente, a própria Economist nota isso, quais seriam as consequências de uma coisa ou de outra, nós estamos tateando. Eu não creio que se possa, eu entendo que a Economist pregue isso com uma posição, isso a gente deve levar em consideração, mas eu não acredito que um governo possa assumir essa posição com facilidade, porque tem 1.000 outras implicações de saúde, qual vai ser o efeito efetivo sobre a redução da droga ou não, que efeito isso vai ter. Claro que isso diminuirá muito o poder daquilo que é o maior inimigo, que é o traficante, é o crime organizado. Então, nesse sentido, talvez sim, mas o caminho eu acho que não é fácil. E eu acho que é bom que tenha alguém que diga isso para você poder caminhar numa direção mais racional do que nós temos hoje. A guerra tradicional às drogas ilegais e a repressão furiosa ao consumo não têm dado certo e vem perdendo defensores. Depois de 30 anos dessa política, vozes dissonantes começam a aparecer. Legalização completa ainda assusta. Os críticos dessa opção dizem que isso só vai fazer aumentar o consumo. Prossegue então um debate aberto sobre um novo caminho a seguir.